Olá, sejam bem-vindos. Sou a professora Fernanda Marta, o professor José Pinto. Estamos aqui para dar Geografia, Cidadania e Desenvolvimento ao 7º e 8º ano. Ora, o tema da aula de hoje são as paisagens. Vamos falar um bocadinho das paisagens, o tipo de paisagem, os elementos da paisagem, a forma de observação da paisagem, o plano de observação e, lá mais para a frente, também da localização relativa, a forma como nós vamos enquadrar as paisagens no espaço. Estejam atentos, vamos agora seguir um PowerPoint. Olá, vamos começar com uma apresentação. Essa apresentação todas as apresentações vão ter um sumário. Neste caso será as paisagens e a localização relativa. Vamos começar com as paisagens. Então, as paisagens são um elemento fundamental da superfície terrestre. O planeta Terra, toda a superfície é composta por variadas paisagens, variados tipos de paisagens, e essas paisagens podem e são todas elas diferentes. Como podem verificar aqui, temos uma paisagem de uma floresta, neste caso trata-se da floresta Amazónia. Depois temos uma paisagem de um deserto, neste caso um deserto quente, o deserto Saara. Uma paisagem de uma cidade, neste caso escolhemos a cidade de Lisboa. E uma paisagem de uma área rural, onde, como podem verificar, todas são diferentes. A multiplicidade de paisagens que existe no planeta faz com que não existam duas iguais. E essas paisagens têm uma dinâmica entre elas, todas elas se complementam. Então, a paisagem é um espaço dinâmico onde diferentes fatores, apenas naturais ou naturais e humanos, interagem continuamente. Uma paisagem está sempre seguida de outra, se bem que não há duas iguais. Como elementos-chave para a análise da interpretação das paisagens, utilizamos a observação, que pode ser de duas formas. Primeiro, podemos fazer uma observação direta, e direta envolve deslocar-nos ao próprio local, e há várias formas de observação direta. Essa observação direta pode ser feita através de observação no próprio terreno, em que nós vamos analisar o fenómeno no próprio local, no próprio sítio. Pode ser também através de inquéritos que fazemos às pessoas, pode ser através de entrevistas, pode ser através de recolha de dados por instrumentos de medida, por exemplo, uma estação meteorológica, se bem que hoje a maioria das estações meteorológicas já são automáticas. No entanto, algumas não são e carecem de deslocação à estação para efetuar as medições, ou para recolher os dados dessas medições. Por outro lado, temos aquilo que nós chamamos de observação indireta. E a observação indireta é o quê? Ou como é que se realiza? Realiza-se através de análise de fotografias, através da análise de filmes, através da análise de mapas, através da análise de desenhos, etc. Hoje em dia não aparece na apresentação, mas podemos falar que é uma ferramenta fantástica, que é a internet. A internet permite aglutinar todas essas coisas e na internet existem hoje ferramentas que permitem nós visitarmos os lugares, os sítios em si, sem estarmos lá, com uma precisão fantástica. Atenção, também quero referir que a observação direta e a observação indireta, ambas podem ter vantagens e desvantagens. No caso da observação direta, a grande vantagem é que eu estou no local sem receber a informação por mais ninguém. Essa pessoa que hipoteticamente poderia fornecer-me informação só me ia fornecer aquilo que ela queria ou poderia adulterá-la de alguma forma. Se eu estiver lá, como é lógico, eu vou estar no próprio sítio e poderia recolher informação sem qualquer interferência. Tem como desvantagem, envolve deslocações e essas deslocações envolvem um custo. A indireta, a grande vantagem é que eu não preciso me deslocar, logo não há custos e às vezes quando tenho que me deslocar a um sítio potencialmente perigoso também facilita a vida do geógrafo. Para facilitar a descrição das paisagens, como há paisagens que às vezes são extremamente complexas,
Em geografia, muitas vezes utilizamos um método que é dividir a paisagem em planos. E aqui temos uma fotografia, uma imagem da Catedral de Málaga, em Espanha, em que eu posso dividir esta imagem em planos. Ora, num primeiro plano, o que é que eu vou colocar? Vou colocar sempre a área que está mais perto, mais próximo de nós, onde eu consigo identificar o maior número de pormenores. Se formos a ver, eu consigo até ver as horas que estão na torre da Catedral. Faltam cerca de 20 minutos para as 10. Depois teremos um segundo plano, ou um plano intermédio, onde é uma área intermédia onde o pormenor da paisagem é cada vez menor e o que é que acontece? Já não conseguimos identificar com tanta facilidade os elementos que a compõem, mas mesmo assim ainda conseguimos obter algum pormenor. Um último plano, que será o terceiro plano, ou o plano de fundo, é aquela área mais afastada, da qual se observam apenas os traços gerais. O que é que acontece nesta área? Eu vejo as montanhas lá ao fundo, mas não consigo ver grandes pormenores. O que é que se passa? Eu consigo ver a torre da Catedral com muito maior pormenor em relação às montanhas, apesar destas serem muito maiores. Podemos dividir então os elementos que compõem a paisagem em dois grandes grupos. Os elementos naturais, que serão todos aqueles que foram produzidos diretamente pela natureza, sem qualquer intervenção do ser humano. Rios, montanhas, florestas, etc. Desde que sejam elementos que nunca tenham tido a influência humana, são considerados elementos naturais. Por outro lado, vamos ter os elementos humanos. E quais é que são esses elementos humanos? As estradas, os edifícios, os campos de cultivo. Atenção, os campos de cultivo muitas vezes são confundidos por vocês como elementos naturais, mas na realidade eles são produzidos pelo ser humano. O ser humano é que plantou aquelas culturas e logo são elementos humanos. Desculpem. Então, podemos então ainda dividir as paisagens em paisagens naturais, paisagens sem qualquer alteração introduzida pelo ser humano. Temos aqui o caso de uma fotografia em que eu não consigo individualizar ali nenhum elemento humano. Provavelmente é uma paisagem que nunca foi tocada pelo ser humano. E, por outro lado, temos as paisagens humanizadas, alteradas pela ação da população que as habita. Neste caso aqui, esta paisagem, o que é que nos mostra? Mostra-nos uma área de uma cidade. É verdade que temos alguns elementos naturais, por exemplo, o rio, as montanhas, mas a maioria da paisagem foi modificada pelo ser humano. É o que salta logo à vista. Dentro das paisagens humanizadas, nós podemos fazer uma subdivisão. Vamos começar pelo primeiro grupo, que serão as paisagens rurais, e dentro das paisagens rurais nós podemos, o que é que nós temos? Os campos de cultivo, os espaços de atividade como a pecuária ou a silvicultura. Para quem não sabe o que é a silvicultura, é todas as atividades relacionadas com a floresta, a exploração da floresta. A pecuária, como é lógico, toda a gente sabe que é a exploração, a criação de animais. E habitações, vivendas dispersas em pequenos aglomerados, aquilo que nós normalmente chamamos as aldeias rurais. Isto poderemos traduzir em termos de setores de atividade tudo aquilo que pertence ao setor primário. O setor primário normalmente está ligado à agricultura, à pesca e à exploração dos recursos florestais e as paisagens rurais encaixam então muito neste setor. Não significa que não possam haver exceções. Depois, temos as paisagens urbanas e, como o próprio nome indica, estão relacionadas com as áreas urbanas, com as cidades. São áreas de grande densidade de edifícios, muitas vezes edifícios de vários pisos, ocupados com habitação, comércio e serviços.
Traduzindo isto também um bocadinho para os setores de atividade, poderemos dizer que encaixa perfeitamente no setor terciário, setor do comércio e dos serviços. As cidades estão muito relacionadas com este setor. Mais uma vez, relembro que há exceções, como é lógico. O grande número de infraestruturas, como as vias de comunicação, também estão diretamente relacionadas com as áreas urbanas. E passamos agora às áreas industriais, às paisagens industriais. Em termos de paisagens industriais, elas muitas vezes apresentam-nos o quê? Como é lógico, indústrias, apresentam-nos atividades de transporte e distribuição de mercadorias e unidades de produção de energia. Este tipo de atividade está muito relacionado com o setor secundário, que é o setor que transforma as matérias-primas. Podemos até chamar ao setor primário o setor extrativo, porque extrai as tais ditas matérias-primas da natureza, o setor secundário, o setor transformador, porque transforma essas ditas matérias-primas, e o setor terciário será então o setor do comércio e dos serviços. E agora passo à minha colega. Vamos parar um bocadinho e vamos perceber se, ali através de uma animação, se conseguiram apreender todos estes conceitos. Ora, vamos lá então realizar aqui umas atividades. Vamos retirar o PowerPoint. Ok. Ora, portanto, muito simples esta atividade, em que nós temos um conjunto de selos, onde temos paisagens humanizadas e paisagens naturais, todas misturadas. A nossa tarefa vai ser isolá-las, colocar as paisagens naturais aqui e as paisagens humanizadas aqui. Para ser mais fácil, começamos então por retirar as paisagens naturais e colocá-las no envelope. Aviso desde já que eu vou fazer isto com calma, mas elas às vezes insistem em retroceder. Vamos lá ver. Então, resumindo aquilo que foi dito, paisagens naturais são aquelas que não têm elementos humanos, só têm elementos naturais. Cá vai a primeira, uma floresta e lá está ela. Vamos procurar outras paisagens naturais. Será que estão aí a ver mais alguma? Ora, cá está, elas estão aqui escondidinhas. Portanto, uma região polar, vamos tentar colocá-la ali. Cá está. Mais alguma. Um deserto. Também uma paisagem natural. Uma montanha. Espero que me estejam a acompanhar. Isto é um exercício muito simples, que geralmente resulta muito bem. Vocês conseguem fazer isto com... Olha, lá estão elas a saltitar, com imensa facilidade. Pronto. E cá está 6 paisagens naturais. O que é que elas têm em comum? Não há aqui a presença de elementos humanos, só elementos naturais. Vamos passar agora para as paisagens humanizadas, isto é, que têm a ação de um homem, portanto, constituídas sobretudo por elementos humanos. Ora, uma cidade... Muito bem, espero que estejam a acompanhar. Outra cidade, um conjunto bastante vasto de elementos humanos. Como eu vos disse, elas tendem, são muito teimosas estas paisagens. Pronto, esta não quer, já lá vamos. Outra paisagem humanizada, mais uma vez uma cidade. Pronto, uma indústria, uma paisagem industrial, também já a coloquei ali. Vamos continuar. Teimosas. Pronto. Outra paisagem humanizada. E, finalmente, esta, aquela que suscita algumas dúvidas, mas como há bocadinho o professor José disse, cá está, portanto, campos agrícolas, também ela é uma paisagem humanizada. Vamos lá ver se ela fica lá. Pronto. Ora, vamos lá ver. Concordam com tudo aquilo que eu fiz? Vamos ver. Vamos validar o exercício. Muito bem, atividade concluída corretamente. Portanto, significa que
até agora, já conseguimos distinguir com imensa facilidade, espero eu, aí em casa, as paisagens naturais e as paisagens humanizadas. Passamos agora para outro exercício, no entanto, ainda relacionado com as paisagens. Agora à parte dos elementos que a constituem. Ora, outro exercício muito simples, em que eu vou ter que arrastar, claro que com a vossa ajuda, os elementos humanos e colocá-los nesta caixinha que aqui está, e os elementos naturais e colocá-los nesta caixinha que aqui está. Portanto, também um exercício muito simples de referir, ou seja, de relembrar, que os elementos humanos estão lá porque o homem os colocou lá, para melhorar, obviamente, a nossa qualidade de vida, como é o caso dos transportes. Começamos já aqui pelo avião, que é um elemento humano. Lá está ele na caixinha. O barco, outro elemento humano, vamos agarrar nele e colocá-lo ali. Mais algum? Exatamente. O autocarro, outro meio de transporte, que será tema de uma das nossas aulas lá mais para a frente, os transportes. Será que já está? Exatamente, falta outro, o último. Se repararem, parecem que estão intermitentes. Significa que são esses que nós temos que trabalhar. Lá vai ele, o outro elemento humano. Parece-me que os elementos humanos desapareceram da paisagem. No final, vamos verificar se o exercício está correto ou não. Vamos agora passar para os elementos naturais e o raciocínio é exatamente o mesmo. Agarrar neles, aqueles que estão a mexer, a aumentar e a diminuir, nomeadamente o sol, um elemento natural, a nuvem, cá está ela. Mais algum? Exatamente, a árvore, falta a árvore, cá está ela, vamos agarrar nela e colocá-la também na caixinha. E pronto, portanto, um conjunto de elementos humanos que foram colocados aqui, o conjunto dos elementos naturais foram colocados na caixinha verde. Vamos verificar se o exercício foi realizado com sucesso. Vamos então proceder à validação. Muito bem, significa que concluímos o exercício corretamente. Ora, vamos passar para a segunda parte da aula. É verdade, vamos retirar isto e colocar novamente o PowerPoint, peço desculpa. Ora, cá está. Pronto, e agora vamos então dar início ao segundo tema do sumário, que é a localização relativa. E vamos começar com uma pergunta, mas o que é isso da localização relativa? E, de uma forma muito simples, a resposta é esta. A localização relativa consiste em encontrarmos um ponto de referência, um local de localização já conhecida, e a partir desse ponto estabelecemos a localização do lugar em causa. Situamos-nos relativamente a outros pontos no espaço. Para tal, podemos recorrer aos rumos da Rosa dos Ventos. E aqui vamos recordar aquilo que vocês já aprenderam no 5º ano, logo no início do 5º ano, que foi os rumos da Rosa dos Ventos. Vamos começar com os pontos cardeais, com o norte, com o sul, com o oeste e com o oeste. Depois vamos passar para os pontos intermédios, não colaterais, desculpem, para os pontos colaterais, que será então o nordeste, o sudeste, o sudoeste e o noroeste. Foi aqui que vocês pararam no 5º ano. Agora, no 7º ano e 8º ano, damos os pontos intermédios. Ora, os pontos intermédios são mais 8. Já tínhamos 8, passamos a ter 16. Então vamos lá ver quais são esses pontos. Então, vai ser o nordeste, vai ser o nordeste, o sudeste, o sul-sudeste, o sul-sudoeste, o oeste-sudoeste, o oeste-noroeste e o nor-noroeste. Aqui convém relembrar-vos que
a Rosa dos Ventos não é mais do que uma ferramenta. Ela não é um processo de orientação. Digamos que se eu agarrar nesta folhinha, que tem uma Rosa dos Ventos marcada, o que é que acontece? E eu estivesse perdido num sítio qualquer, imaginemos no meio de um deserto, eu com esta folhinha não me conseguiria orientar, porque eu não tinha nenhum ponto de referência. Ok? Então, esta folhinha só por si é uma ferramenta, não é um processo de orientação. A localização relativa parte a partir de um ponto que eu já conheço essa localização, ou do qual eu conheço a localização. Só depois é que eu poderei usar a Rosa dos Ventos. Mas antes de avançarmos, eu vou mostrar-vos um conjunto de regras para fazer uma Rosa dos Ventos sem erro algum. E há um conjunto de regras muito específicas. Então vamos começar. Eu vou aproveitar aqui a caneta e vou desenhar uma Rosa dos Ventos no quadro. Vou começar pelos pontos cardeais. E nunca nenhum dos meus alunos ao longo destes anos todos tem dificuldade em marcar o norte. Todos sabem que o norte é lá em cima. Depois, a marcar o sul, também exatamente a mesma coisa, norte em cima, sul em baixo, mas depois a grande confusão normalmente dos alunos está relacionada com o oeste e com o oeste. Como é que eu vou marcar o oeste e o oeste? Há várias regras, há pelo menos duas formas excelentes para nós nunca mais nos esquecermos. E quais são essas formas? Então, a primeira forma é pensar em Portugal. Colocando Portugal aqui no centro, eu vou lembrar-me sempre que o oceano fica do lado esquerdo e Espanha do lado direito. Esta é uma forma muito simples de nunca mais nos esquecermos da marcação dos pontos cardeais. Há outra forma que alguns alunos às vezes me referem, que é a história do ovo estrelado, o O e o E. Primeiro o O do lado esquerdo, depois o E do lado direito. Mas eu, pessoalmente, prefiro a explicação com Portugal. Agora, passamos aos pontos colaterais. São também eles 4. Como é que é a regra dos pontos colaterais? É muito simples. O norte e o sul são mais importantes, logo vêm sempre em primeiro lugar. Então, eu vou chegar aqui e vou pôr o N e o E em primeiro e tenho o nordeste. Vou chegar aqui e vou pôr o S e o E o S primeiro, o E em segundo, vou ter o sudeste. Aqui vou colocar o S e o S em primeiro, logo tenho o sudoeste e aqui a mesma coisa para o noroeste. Isto é o básico. Agora vem a complicação a seguir. Vamos acrescentar mais umas quantas linhas. Pronto. Também obedece a uma regra. E a regra é muito simples. Vem primeiro sempre a letra sozinha. Ora, vou colocar o norte e o nordeste. Depois coloco o oeste e o nordeste. Depois coloco o oeste e o sudeste. Depois coloco o sul, sudeste. Depois outra vez aqui, outra vez primeiro o S e depois o SO, sul, sudoeste. O O mais o SO, oeste, sudoeste. Depois o O mais o NO, oeste, noroeste. E depois o N mais o NO, noroeste. Esta é a forma mais simples de nunca nos enganarmos a fazer, então, a tal dita Rosa dos Ventos. Agora, continuando com o que estávamos a falar, a localização relativa consiste, então, em quê? Em localizar um lugar em relação a outro, utilizando os ditos rumos da Rosa dos Ventos. E agora vamos proceder a um exercíciozinho, a um conjunto de exercícios para testar os vossos conhecimentos. Ok?
Então, começamos aqui com um mapa, com um planisfério. Quando o mapa apresenta os continentes todos, nós chamamos de planisfério e ele apresenta-nos os continentes todos. Vamos só rapidamente recuperá-los. Então, aqui a azul vamos ter a Europa. Logo ao lado direito da Europa vamos ter a Ásia, a laranja. A sul da Ásia vamos ter a Oceania. Depois, a castanho, vamos ter a África. E depois, nas Américas, vamos ter a América do Norte, a verde, e a América do Sul, outra vez a laranja. E cá embaixo, na ponta sul, vamos ter a Antártida. Também vos posso referir que os oceanos, já agora, eu também os relembro. Basicamente, vamos ter o Oceano Atlântico, que é o oceano que nos banha. Vamos ter o Pacífico, que é o oceano que separa as Américas da Ásia e da Oceania. E vamos ter o Índico, que é aquele oceano que fica encravado entre a África, a Ásia e a Oceania. Depois, na região mais a norte, vamos ter o Oceano Glacial Ártico e na região mais a sul, o Oceano Glacial Antártico. Agora, vamos testar os vossos conhecimentos. Então, a Europa localiza-se a da África. Se respondeste norte, os meus parabéns. Agora, a Europa localiza-se a da América do Norte. Um tempinho para vocês pensarem. Então, muito bem, responderam. E a resposta certa será este. Mais uma vez, os meus parabéns por terem acertado. Agora, em relação à América do Sul, a Europa localiza-se a... Se responderam Nordeste, mais uma vez, os meus parabéns. Agora, a Europa, em relação à Ásia, situa-se a... Se responderam Oeste, mais uma vez, os meus parabéns. Então, recapitulando esta parte, lembrem-se sempre que os pontos da rosa dos ventos são pontos que nos podem ajudar a localizar na superfície terrestre, mas para tal nós precisamos sempre de ter um ponto de localização já conhecida. Isso é aquilo que nós chamamos então de localização relativa. É o mesmo género de localização que vocês fazem, por exemplo, quando um dia pedem a um amigo para ir à vossa casa e vocês, ao longo do caminho, lhe vão dando pontos de localização relativa. Esses pontos de localização relativa podem ser, por exemplo, uma bomba de gasolina, pode ser, por exemplo, uma escola, em que vocês dizem vira à esquerda, vira à direita, segue em frente. Em vez de usarem os pontos cardeais colaterais ou intermédios, estão a usar os pontos de referência que vocês conhecem do dia-a-dia, mas não deixa de ser uma localização relativa. Queres fazer a síntese? Sim. Ora bem, então vamos fazer a síntese. Vamos para o quadro, como habitualmente fazemos em situação de sala de aula. Ora, vão pensando aquilo que nós fomos referindo ao longo da nossa aula, para agora me ajudarem na sistematização. Então, hoje falámos nas paisagens. Basicamente, no tipo de paisagem, ou seja, referimos se eram paisagens humanizadas ou paisagens naturais, nos elementos da paisagem, na observação e no plano de observação. E enquadramos com a rosa dos ventos, a localização relativa. Pronto. De uma forma muito resumida, aqui está a nossa aula de hoje. Ora, 2 agradecimentos. Primeiro, a vocês que estiveram connosco. Espero que tenham gostado e espero que tenham relembrado alguns conceitos, visto que isto foi abordado ao longo do primeiro semestre e do primeiro período, e também à Leia, que nos forneceu as animações. O nosso muito obrigada. Voltamos para a semana.